Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 4 do livro Esse Cristão Incrível, de Tozer. O capítulo 4, ele tem por título Que Importância Tem um Credo? Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis. Tozer inicia esse capítulo com a seguinte sentença: entre certos cristãos, virou moda pôr abaixo o credo e proclamar a experiência como o único teste do cristianismo. Nesse credo, de credo nenhum, há na verdade uns grãos de verdade real, mas não tantos como imaginam os advogados do credo nenhum. E esses poucos grãos estão enterrados sobre uma tremenda pilha de palha picada, coisa que o povo do credo nenhum não consegue imaginar de jeito nenhum. Pois bem, eu tenho muita simpatia pelos defensores do credo nenhum, pois compreendo que eles estão protestando contra a substituição de um Cristo vivo por um credo morto. Tozer, então, ele vai nos falar nesse capítulo sobre o assunto do credo. O que é o credo? O credo é um conjunto de ideias que permeia a nossa fé. Seria a nossa fé na teoria. E ele se reporta aqui a um grupo de pessoas que desvalorizam o credo. Eles dão mais importância à experiência que se tem com o cristianismo do que com o que se deve aprender sobre ele. E ele então fala sobre um grupo de pessoas que defende o credo nenhum, isto é, que nós cristãos devemos viver unicamente pela experiência. Então Tozer ele continua: não há razão para os nossos credos serem mortos, justamente como não há razão para a nossa fé ser uma fé morta. Tiago nos fala que existe fé morta, mas não é por isso que vamos rejeitar toda a fé. Tiago, capítulo 2, versículo 17, fala sobre isso. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Como a fé precisa ser praticada para ser uma fé viva, o credo, ele também, por ser uma teoria, tem que ser colocado em prática para que seja um credo vivo, para que seja uma experiência. Aquilo que a gente aprende com a palavra do Senhor, com a nossa fé, precisa levar-nos a ter experiência. E Tozer continua: a verdade é que há um credo implícito em todo pensamento, palavra ou ato da vida cristã. É completamente impossível vir a Cristo sem saber um pouco que seja a respeito dele. E o que dele sabemos é o que cremos sobre ele. E o que cremos sobre ele é o nosso credo cristão. Noutras palavras, desde que o nosso credo é o que cremos, é impossível crer em Cristo e não ter credo nenhum. É impossível nós crermos em Cristo e não aprendermos nada sobre ele. E nós vemos em Mateus 22, 29, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, o próprio Jesus dizendo, Mateus 22, 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus estava tendo ali um embate com os religiosos da época, que estavam questionando a eles algumas coisas. E Jesus então disse para eles que vocês se enganam, que aquele povo, né, aqueles homens estavam enganados porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. E João 5,39, ainda, né, o Evangelho do Senhor Jesus escrito por João, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras,
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Jesus ainda ali, num embate com os religiosos, dizendo para eles que eles estudavam as Escrituras para conseguirem encontrar nas Escrituras a vida eterna. Então Jesus disse, mas as Escrituras elas testemunham a meu respeito. E podemos pensar assim, Jesus estava querendo dizer o quê? E vocês não acreditam em mim. Então eles estavam ali cuidadosamente buscando conhecer as Escrituras para ter vida eterna e não encontravam Jesus nas Escrituras, que é aquele que dá a vida eterna. Então nós precisamos sim nos preocupar em estudar as Escrituras, em embasar a nossa fé naquilo que a gente precisa aprender nas Escrituras sobre Jesus. Geralmente se afirma com acerto que pregar a Cristo é o mais puro e mais nobre ministério em que qualquer homem pode empenhar-se. Mas pregar a Cristo inclui muitíssimo mais do que falar de Cristo empregando superlativos. Significa mais que dar vazão ao amor religioso que o orador sente pela pessoa de Cristo. O amor tem que ser inteligente e bem informado, se é que deva ter algum sentido permanente. O sermão eficiente deve ter conteúdo intelectual, e onde há intelecto, há credo. Não pode ser de outra maneira. A gente costuma dizer que o amor é cego, não é? Que quando a gente ama alguém, a gente não vê os defeitos dessa pessoa. Mas nós precisamos entender que o amor, por ser uma prática, ele precisa sim ser a janela que é aberta para que nós tenhamos conhecimento daquilo que a gente ama, daquela pessoa que a gente ama. E nessa janela nós podemos vislumbrar suas qualidades e seus defeitos. Então, se nós amamos a Jesus, nós precisamos conhecer de Jesus. Sabemos que ele não tem defeito. Por isso, nós temos obrigação de conhecer todas as qualidades de Jesus. João 16, versículos 13 e 14 diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, né, se nós podemos comparar, seria essa janela que abre o entendimento para que nós conheçamos a Jesus. Se o próprio Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos mostrar quem é Jesus, quem somos nós para dizer que não existe a necessidade de aprendermos sobre Jesus? E todos ele continua. Os credos modelos são sumários daquilo que o cristão professa crer e são excelentes até certo ponto, mas podem ser aprendidos mecanicamente e podem ser repetidos sem convicção, e assim podem ser completamente insípidos e inúteis. Realmente, a teoria, quando ela não é colocada em prática, ela se torna inútil. E assim é o credo cristão. Se nós conhecermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, crermos em todas as suas doutrinas, mas não colocá-las em prática na nossa vida, esse conhecimento de nada vai adiantar. Mas em contrapartida, a prática também sem o conhecimento já também é algo muito perigoso. E nós vamos aqui, eu vou ler aqui, nós vamos pensar somente um pedacinho do Catequismo Menor de Martinho Lutero, que é o Credo Apostólico. Nós vamos ler o primeiro artigo e o segundo artigo. O primeiro artigo fala sobre a criação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo artigo da salvação. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Esse é o credo apostólico, é o credo cristão. Essa é a teoria da nossa fé. É algo que nós precisamos conhecer, aprender e, através da fé, crer que essa é uma realidade que precisa ser ensinada a outros. E o autor continua: conquanto possamos adorar Deus sem o uso formal de nenhum credo, e milhares de cristãos o fazem, é impossível adorá-lo aceitavelmente sem algum conhecimento daquele a quem procuramos adorar. E esse conhecimento é o nosso credo, formalizado ou não. Não basta dizer que podemos ter uma experiência mística ou luminosa, isto é, misteriosa, sagrada. Não é suficiente nós termos essas experiências sem nenhum conhecimento doutrinário. E que isso é suficiente. Não, não é suficiente. Nós termos experiência sem conhecimento doutrinário não é suficiente. Devemos cultuá-lo em verdade, bem como em espírito. E a verdade pode ser afirmada, e quando afirmada, torna-se um credo. Então, a verdade, ela precisa ser afirmada. E para ser afirmada, ela precisa ser conhecida. E ao ser conhecida, ela se torna um credo. E João 4, do 22 ao 24, diz assim: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se estes os adoradores que o Pai procura, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A conversa de Jesus com a mulher samaritana fala sobre credo. Jesus disse para ela assim, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. E Jesus completa, nós adoramos o que conhecemos. Jesus então estava ali valorizando o conhecimento, valorizando o credo. O esforço para ser cristão prático, sem saber o que é cristianismo, sempre fracassa. O verdadeiro cristão deve ser, na verdade, tem que ser teólogo. Ele precisa saber pelo menos algo das riquezas da verdade revelada na Escritura Sagrada. E precisa sabê-lo com clareza suficiente para afirmá-lo e defender a sua afirmação. E o que pode ser afirmado e defendido é um credo. João 4, o versículo 25 e o 29. A mulher samaritana falando para Jesus. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. A mulher samaritana, ela tinha um credo a respeito do Messias, que ele seria um profeta. E ele, então, explicaria, toda a verdade para eles. E ela, no versículo 29, ela vai falar para as pessoas que ela foram contactar, dizendo que encontrou Jesus, ela disse, venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Então, a mulher samaritana tinha o credo, acreditava que o Messias viria, que seria um profeta, o Cristo, e ela viu na pessoa de Jesus a prática desse credo. E ela, então, levou essa fé para outras pessoas. E o autor continua. Uma vez que o âmago da vida cristã é reconhecidamente a fé numa pessoa, Jesus Cristo o Senhor, tem sido fácil para alguns acentuar essa verdade de maneira totalmente desproporcionada e ensinar que a fé na pessoa de Cristo é tudo o que importa. Quem é Jesus não importa. Quem foi seu pai, se Jesus é Deus ou não, ou ambos,
se ele aceitava ou não como verdadeiros erros e as superstições do seu tempo, se ele realmente ressuscitou depois da sua paixão e morte, ou se isto foi imaginado pelos seus devotados seguidores, essas coisas não são importantes, dizem os advogados do credo nenhum. O que é vital é que precisamos crer nele e procuremos seguir os seus ensinamentos. Então, na verdade, o que os advogados do credo nenhum dizem é que se você crê em Jesus como seu Salvador, você não precisa saber quem era Jesus. Se ele era filho de José mesmo ou não, se nasceu de uma virgem, se ele era Deus ou não, que isso não importa. Mas nós percebemos pela Bíblia que importa sim. E João 20:31 diz assim, que Jesus, que o João escrevendo, né, sobre o seu evangelho, que ele foi escrito para que as pessoas crescem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, aquele que veio salvar a humanidade. E nós vemos aqui que o autor continua, o que se deixa de lado é que o conflito de Cristo com os fariseus foi sobre a questão de quem ele era. Sua alegação de que era Deus provocou a fúria dos fariseus. Ele podia ter apagado o fogo da ira deles, retratando-se de sua reivindicação de igualdade com Deus, mas Cristo negou a fazê-lo. E mais, ele ensinou que a fé nele abrangia a crença em que ele é verdadeiramente Deus e que fora disso não poderia haver salvação para ninguém. Atos 16:31 nos conta a história daquele guarda, né, no cárcere, quando houve ali a libertação dos discípulos que estavam presos, e ele perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo, e eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então nós entendemos que crer no Senhor Jesus traz salvação ao homem. E Atos 8:37, Filipe diz para o eunuco a caminho, né, quando eles estavam ali no caminho, Filipe pregando para aquele homem, ele disse, você crê? Se crê de todo o coração? O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha o credo, né? Tanto ali naquele cárcere, com aquele carcereiro, quanto com o eunuco. O credo sendo exigida a consciência nesse credo. E, como eu falei, João 20, versículo 30 e 31. João dizendo, Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Na verdade, João está dizendo que ele escreveu um credo acerca de englobando todos os sinais que Jesus fez, para que através desse credo as pessoas viriam a crer em Jesus Cristo, vendo, né, os sinais que estavam ali no Evangelho, crendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nós vemos Marcos 40, do 60 ao 62. Jesus à frente ali, daquele sumo sacerdote. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que eles lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Jesus, ele apresentou o credo dele ali para o sumo sacerdote, que conhecia esse credo. Mas Jesus ali se apresentou como cumprimento do credo. João 2, versículo 20 diz assim,
Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos sabiam que somente o Messias poderia realizar milagres. E nesse texto, naquele casamento ali em Caná da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro milagre transformando a água em vinho. E o autor bíblico diz que ele assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O credo sendo colocado em prática pelo próprio Jesus. João 6, 66 a 69 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro tinha um credo. Ele estava aguardando a manifestação do Santo de Deus. E ele viu na pessoa de Jesus esse credo sendo colocado em prática. João 6, do 70 ao 71, diz assim: então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Olha a diferença, no mesmo capítulo de João 6, Simão Pedro, tendo conhecimento do credo, percebeu que esse credo havia se manifestado através da pessoa de Jesus, e Judas, conhecedor de um credo, não acreditando que Jesus era esse credo encarnado, a palavra de Deus encarnada, negou a Jesus. Então nós precisamos valorizar o conhecimento de quem Jesus é com a prática da nossa fé em Jesus. Crer em Cristo salvadoramente significa crer nas coisas certas acerca de Cristo. Não há como fugir disso. Então, crer em Cristo para a salvação significa crer em Cristo como Ele é, o que Ele foi quando homem, o que Ele é como Deus, né? Ele era, Ele é e Ele continuará sendo Deus. E essa tem que ser a nossa fé, crer no Senhor Jesus. E o autor aqui, ele fala sobre João 8, 23 e 24, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Se vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se credes que eu sou, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus ele sempre se apresentou como eu sou. E nós conhecemos bem quando Deus se apresentou a Moisés. Diga que eu sou te enviou. E Jesus ele sempre se colocou na posição de Deus, o eu sou. Então, nós precisamos ter, sim, a teoria da nossa fé. Nós precisamos conhecer a Bíblia, que é o nosso credo. Nós precisamos crer na palavra de Deus, que nós estamos com ela nas mãos, mas essa crença tem que ser uma crença prática, mas ela precisa também ser uma crença teórica. Nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos aprender sobre o nosso Deus, sobre Jesus. E a convocação para os líderes que porventura poderão assistir esse vídeo é para que se empenhem mais em ensinar a Bíblia para os seus liderados, em valorizar mais o estudo da Bíblia. As experiências pessoais são importantes, sim. Aquilo que se sente, que toca o nosso emocional é importante, sim. O Espírito Santo ele veio a nós para isso, nos confortar, nos consolar. E as experiências emotivas elas são importantes. Mas nós precisamos ensinar a palavra, nós precisamos aprender a palavra, porque aqui o autor, o Tozer, ele fala muito categoricamente e com muita propriedade que em Cristo salvadoramente significa crer nas coisas certas acerca de Cristo.
E nós precisamos crer nas coisas certas acerca de Cristo. Quantos têm Cristo como um psicólogo? Quantos têm Cristo como um mágico? Quantos têm Cristo como um economista? Quantos têm Cristo como um grande empresário? Muitos, muitos. Mas quantos têm Cristo como o verdadeiro Deus? Como aquele que deu a sua vida por nós, aquele que sofreu, que veio a esse mundo para viver a nossa vida, para morrer a nossa morte. Quantos creem assim? E os líderes precisam ter essa consciência que é isso que eles precisam ensinar, a palavra de Deus. Porque aquele que ensina, como diz em Daniel no capítulo 12, aquele que ensina a palavra, ele vai refugir como a estrela no céu. Eu acho que o verbo é esse, refugir. Mas também, se não for, é brilhar como estrela no céu. Ele vai ter a sua coroa, o seu galardão no céu, porque ele ensinou a justiça a muitos. E nós vamos terminar o nosso estudo do capítulo 4 do livro Esse Cristão Incrível, com a oração que nós encontramos em Marcos 10, 46 a 48. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele tinha um credo, ele cria que o Messias viria da linhagem de Davi, o Salvador viria da linhagem de Davi, e ele colocou aquele credo em prática, crendo que Jesus Cristo era esse, filho de Davi, o enviado de Deus, e ele orou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que nós façamos a mesma oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus nos abençoe. Amém.